Quais são os elementos que a gente usa? Pessoa, lugar, contraste, ideia confusa, verdade eterna, atributos de Deus, transição, né, de um texto para outro, e eu acho que é só isso. E aí vocês usam desses sinais. Então, para estudar através desse método, vai precisar rabiscar a Bíblia. Quem não gosta de rabiscar a Bíblia, pelo menos imprime o texto e faz as suas anotações, porque é muito importante esse passo da observação, que é um passo que a gente usa os sinais, tá? Aí, na minha Bíblia, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas eu vou tentar. Ai, deixa eu ver, dá pra ver? Dá pra ver? Deu pra ver. Aí. Então, aqui, por exemplo, tem alguns sinaizinhos. E esses sinais são pessoais, vocês usam da maneira que vocês acharem melhor. Por exemplo, em pessoa, eu faço um círculo ao redor da pessoa. Lugar, eu faço um retângulo em volta. Verdade eterna, eu faço em volta da verdade eterna um balãozinho mais bonitinho. Deixa eu ver o que mais. Quando é, por exemplo, transição, eu coloco um pontinho em cima. Quando é uma ideia confusa, eu coloco uma ponto de interrogação. E quando é um texto que é mais drástico, que é uma ordem que é dada, aí eu coloco um ponto de exclamação. Então, é muito importante fazer esses pontos para que vocês entendam o que o texto está querendo dizer. Feito essa observação, a gente parte para a interpretação do texto. Porque, por incrível que pareça, a Bíblia não foi escrita para nós, os crentes do século XXI. Ela tem um público-alvo, tem um público original. E nisso a gente vai interpretar o texto, vai entender o contexto, que é aquilo que está em volta do texto, para entender o lugar e o contexto que as pessoas viviam na época, e também o que serve para nós, que é uma verdade eterna, para os crentes do século XXI, de todo mundo, de todos os tempos, e coisas que serviam só para eles e que não se aplica a nós nessa época. Então, a interpretação do texto é muito importante. Aí a gente faz a interpretação de texto por texto. Fala, Léo. No caso, eles, quando você fala que a Bíblia foi escrita, seria então o povo de Israel? Não, assim, cada livro tem seu público-alvo. Na semana passada, a gente já entendeu quem é esse público-alvo. Porque depois que a gente faz a interpretação do texto, a gente parte para a aplicação. Só que antes de partir para a aplicação, tem umas outras perguntinhas que a gente faz, que a gente chama de perguntas arqueológicas. Essas perguntas, a gente tem que entender quem é o autor, para quem escreveu, quando escreveu, que mais? Quem escreveu, o estilo literário e por que escreveu. Então, no caso da Carta dos Gálatas, que é o livro que a gente está estudando, primeiro que a gente já sabe de antemão, já sabe de cara quem é o autor, que é Paulo, o apóstolo Paulo. Para quem escreveu? Paulo escreveu para os crentes que estavam na Galácia. Deixa eu só colar minha colinha aqui. Ele escreveu para os crentes que estavam na Galácia, e quem mais? Galácia, Jerusalém, Síria, Antioquia, Arábia e Damasco. Então, eram para esse público que a carta de Gálatas estava sendo direcionada. Essas pessoas eram cristãs recém-saídas do judaísmo, tá? Então, o estilo literário é uma epístola, uma carta, só que ela não é uma carta normal, ela é uma carta circular, ou seja, ela não tem um destinatário apenas, uma pessoa, ela é destinada para todos esses crentes desses lugares, Galácia, Jerusalém, Síria, Antioquia, Arábia e Damasco. E em cada região, a carta é lida pela pessoa, pelo líder que é responsável, para que todos ouçam. E aí terminou de ler, vai para outra igreja e assim por diante. Essa é a carta circular. Então, esse é o estilo literário do livro. E o público-alvo, a audiência original, são esses crentes, tá? Foram direcionadas para ela. Paulo estava pensando neles quando escreveu essa carta. Por isso que é importante a gente
a gente compreender e fazer a interpretação para a gente ver o que servia apenas para aquelas pessoas daquela época e o que serve, o que é de verdade eterna, que é aí que entra a observação. Porque na observação a gente vai olhar e vai ver a verdade eterna, vai ver o que é a pessoa, vai ver. Então, assim, tudo que Paulo circula, Jesus Cristo, pessoa, Espírito Santo, Deus, Deus é bom, é um atributo de Deus, também coloca um sinal. Judéia, Jerusalém, Damasco, Arábia, faz o seu sinalzinho lá. Contraste, doce, amargo, doce, salgado, esse tipo de contraste que nesses versículos que a gente vai ler hoje, a gente vai entender um pouquinho mais esse contraste. Ideia confusa, não entendi o que está aqui nesse texto, então eu vou colocar um ponto de interrogação para eu poder entender, buscar de outros autores e tudo mais. E aí a aplicação. A aplicação, ela serve... Boa noite, Melquisedeque. Mostra a cara. Melk. Não, tem que mostrar o rosto, a face. Todo mundo mostrou. Shalom. Bom, vou dando continuidade. Aí, onde eu parei? Ele abriu. Muito bem. Sua linda face. Deixa eu gravar, porque, né? Pronto, apareceu na gravação. Aí, deixa eu ver. Onde eu parei? Eu esqueci onde eu parei. Da observação. Então, a gente vai fazendo esses sinaizinhos para a gente compreender o que o texto está falando para a gente e identificar aquilo que serve para nós. Na aplicação, a gente responde também algumas perguntas. Então, são 3 perguntas, sim, Léo. Ju, então assim, eu fiquei com uma dúvida agora. Então, até agora você comentou que a Bíblia, no geral, os livros, né, tem público-alvo, pessoas de determinada época. Assim, uma pergunta rápida. Tem algum versículo, assim, que você lembra agora que não seria direcionado para nós, pessoas do crente do século XXI, que foi direcionado apenas a pessoas daquela época, daquele livro em questão? Tem algum versículo assim? Você lembra agora de cabeça? De cabeça? Peraí. A gente pode usar o próprio... Acho que a gente pode usar o próprio Gálatas mesmo. Um versículo, não vou te dizer o versículo, mas eu vou te dizer um pouco do contexto do que o versículo diz, que é o que a gente vai estudar. Quando ele fala, por exemplo, quando ele está dando essa instrução para o povo da Galácia, de não... eles estavam querendo colocar práticas mais a salvação em Cristo. E nisso juntar e ser um combo para você ser salvo. Então, o que Paulo estava brigando, na verdade, sendo um pouco cáustico com aquele povo, com o povo que estava com os Gálatas, era porque eles queriam continuar com práticas judaizantes. Então, fazer coisas, matar o animal, não comer carne de porco, guardar o sábado, sabe? Aquelas leis que foram ali reveladas por Deus lá na Antiga Aliança. Então, eles queriam ainda usar esse tipo de prática para continuar, como se fosse a salvação mais alguma coisa, que o sangue de Jesus não era suficiente para isso. Então, o direcionamento para o povo de Gálatas era por causa exatamente disso, de práticas judaizantes, esse tipo de leis. E para nós, de certa forma, não serve, porque a gente não faz práticas judaizantes. O nosso problema aqui é outro problema, né? A nossa tipo de prática é outra coisa. Ninguém aqui está sendo disciplinado, né? Está sendo chamado a atenção porque não está sendo circuncidado, não está circuncidando os meninos, porque a gente não quer comer carne de porco e tal, essas coisas assim, coisas da lei, e guardar o sábado e tal. Então, essa era exatamente o que Paulo estava dizendo para os Gálatas. Era exatamente isso que ele estava dizendo. E então, para nós, não. Entendeu? Para nós, não é isso que acontece no nosso contexto de hoje. Aí que a gente tem que aplicar o que serve para nós. Então,
Na aplicação, eu respondo essas 3 perguntas. Então, as 3 perguntas que eu respondo à luz das Escrituras, o que eu aprendi sobre Deus? À luz das Escrituras, o que eu aprendi sobre mim e o que eu preciso fazer para mudar. Então, a aplicação sempre é muito pessoal. Você responde com a sua sinceridade. Então, pela palavra, você coloca o que você aprendeu sobre Deus, pela palavra, e depois do conhecimento de Deus, você coloca o que você tem muitas... a Grazi falou que ela lembrou da circuncisão, e é verdade, são muitas práticas que são muito específicas, que estão no texto e que Paulo está ali dando essa chamada de atenção nos Gálatas. Que é uma coisa que, pra gente, hoje em dia, a gente não tem problema em relação a isso. E aí, são esse tipo de coisa que a gente precisa responder. O que aprendi sobre Deus, o que aprendi sobre mim, e o que eu preciso fazer para mudar. Através desse texto. Aí você aplica tudo isso para o seu dia a dia, né? Com a ajuda do Senhor. Então, basicamente, esse é o método, né? Bem rapidinho, bem pincelado, é o método que nós estamos usando para poder estudar o livro de Gálatas. Eu usei também com vocês esse método para estudar o livro de Tiago também. Ficou alguma dúvida em relação ao método? Falei muito rápido, não deu para entender nada. Qualquer coisa, eu fiquei de mandar no grupo, mas eu não mandei, mas eu vou mandar. Isso se meu WhatsApp permitir, né? Porque meu WhatsApp tá horrível. Se ele permitir, eu mando direitinho tudo, e para que vocês possam fazer a observação em casa, e depois de feito isso tudo, né, juntos, cada um faz a sua aplicação na sua casa também. Então, esse é o método que nós estamos usando. Tá? Então, o que nós estudamos... Oi. O Léo, você não entendeu o método indutivo ou o seu não foi para qual pergunta? Não, na verdade foi quando a Ju perguntou se tinha alguma dúvida. Aí eu respondi não. Ah, beleza. Tá bom. A Juliana ia falar alguma coisa? A Beatriz? Ju? Seu microfone abriu, mas a gente não te ouve. Se você tá falando, não tô ouvindo. De boa. Tá bom, Ju. Pode continuar. Tá bom. Então, para a gente também passar um pouquinho, um pequeno resuminho do que a gente estudou na semana passada. Tô com a minha colinha aqui do lado, tá? Então, se por acaso vocês verem olhando pro lado, eu tô olhando pra minha cola, tá? Então, Paulo era um plantador de igrejas. Então, ele passava nos lugares, plantava as igrejas, e depois ele ia para outro lugar plantar outra igreja. Então, quem ficava responsável por aquela igreja era o líder que foi direcionado. Só que Paulo, ele nunca deixava de ter relacionamento com aqueles cristãos, aquelas igrejas que ele começou ali. Então, ele sempre tinha, assim, esse vínculo. E esse vínculo... Parece com um ciclo PDCA desse método, mas eu não conheço esse PDCA. Aí, então, ele mantinha esse relacionamento com as igrejas através dessas cartas circulares, né, como eu falei no início. E o livro, ele foi escrito, Paulo escreveu pensando nos crentes da Galácia, de Jerusalém, Síria, Antioquia, Arábia e Damasco. Então, é uma carta que... o que essa carta traz? Ela traz questões sociais, raciais, tá? Porque os primeiros cristãos, como a gente já falou antes, eles eram judeus, né? E eles sendo judeus, eles estavam ali espalhando para aquelas pessoas que precisava continuar com práticas judaizantes. Então, o evangelho foi se espalhando. Nisso que o evangelho foi se espalhando, também chegou aos gentios, aos não-judeus. E eles começaram a se juntar, os judeus, os cristãos saindo do judaísmo, e os cristãos não-judeus, os gentios. Então, eles se juntaram e formaram uma só família. Só que aí, os saídos do judaísmo
queriam trazer que todos precisavam também usar das práticas judaizantes, né? Que para ser aceitos por Deus, precisava ter essas práticas judaizantes. Ele estava meio que contaminando esses outros irmãos que não eram judeus, né? Os gentios. E aí foi por isso que Paulo escreveu essa carta, para poder combater isso, de que o evangelho precisava de mais alguma coisa para as pessoas serem aceitas. E além disso, Paulo também escreveu essa carta para poder deixar claro que o seu apostolado era legítimo, porque as pessoas diziam que Paulo não tinha um apostolado, não tinha um apostolado legítimo, porque ele precisava ser chamado pelo próprio Cristo, era um dos critérios. E o próprio Cristo encarnado, no caso. Então, por ele não ter sido chamado pelo Cristo encarnado, na época dos 12 apóstolos, muitos diziam que o seu apostolado não era legítimo, porém ele foi chamado por Cristo sim, e ele queria defender o seu apostolado. Então, essa também foi uma dos motivos, foi um dos motivos para ter escrito essa carta. Então, e só é isso. Então, a gente já estudou na semana passada o capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do versículo 6 ao 24, tá? Então, se vocês estiverem com as suas Bíblias abertas, a gente vai ler todo o texto e depois nós vamos fazer a interpretação texto por texto, tá? Então, vamos lá. Inconstância dos Gálatas. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista nas igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já vos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém. A palavra do Senhor. Então, vamos começar agora, irmãos, com a nossa... Pode falar, Léo. Ju, qual foi essa versão que você leu mesmo? Da Bíblia? Almeida Corrigida Fiel. Beleza. Bom, vamos lá então, irmãos. Então, primeiro a gente vai então fazer a interpretação dos versículos. Deixa eu colocar minha cola aqui mais perto para ficar parando de olhar para o lado.
Tá mandando coraçãozinho aí, Rafael. Porque a versão é bonita. Ah, então vamos lá. Então a gente vai fazer a interpretação, vamos começar com os versículos 6 ao 9. Então, maravilha-me de que não depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, esses versículos, né, do 6 ao 9, que nós vemos, Paulo, ele estava sendo muito incisivo no que ele estava dizendo em relação à questão do evangelho. Então, assim, o que ele dizia? Que existiam pessoas que estavam querendo transtornar o evangelho. Como a gente já tinha falado antes, quem são essas pessoas? São os cristãos recém-saídos do judaísmo e queriam trazer os rituais judaizantes para o meio do povo de Deus. E aí começava a trazer um peso para os irmãos que não foi Cristo que colocou. Lembram lá do evangelho de Mateus, eu acho que é capítulo 11, eu só não lembro exatamente dos versículos, que Cristo fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, os irmãos, na verdade, recém-saídos do judaísmo, estavam trazendo um fardo muito pesado para a família de Cristo. Então, Paulo estava sendo incisivo em falar com essas pessoas. E ele, assim, no começo, o que ele fala aqui no começo? Maravilho-me. Só que esse maravilho-me não foi no bom sentido, né? Foi no sentido de ele ficar perplexo. Ele ficou perplexo de como que os Gálatas que foram libertos, que viram que a crucificação, né, que entenderam as verdades do evangelho, já estavam sendo levados por mentiras. Porque, querendo ou não, muitos estavam sendo levados por essas mentiras. Então, estavam sendo levados por isso. Então, Paulo estava perplexo. Ele falou assim, nossa, mas rapidinho vocês já estão saindo ali do caminho correto, ouvindo outras histórias, e que não é assim. O evangelho, a verdade, as boas novas do evangelho, é que nós não precisamos de outras práticas, nós não precisamos de outras coisas, nós não precisamos do evangelho e mais alguma coisa. O sangue de Cristo, ele é suficiente para isso. As leis lá da antiga aliança, essas leis, elas serviam para apontar o nosso pecado e para trazer um tipo de purificação e apontar o que viria. Então, em algum determinado momento, você não precisava mais cumprir, porque Cristo cumpriu perfeitamente. Nós e os irmãos daquela época, e os judeus, né, os hebreus e etc., daquela época, eles não tinham a capacidade de cumprir a lei, porque se eles conseguiam cumprir uma parte da lei, mas a outra parte eles conseguiam transgredir. Sendo assim, se ele transgrediu uma outra parte da lei, ele era considerado culpado do mesmo jeito. Quando os animais eles eram mortos para expiação do pecado, tinha que ser feito todos os anos, todos os dias, todos os anos, sempre tinha que ser feito porque não era suficiente. Então, tudo isso era para apontar para algo maior, e Cristo veio e conseguiu cumprir tudo isso. Então, essas leis não precisavam ser feitas depois de Cristo, porque não precisava mais. Cristo, o sangue dele é suficiente, né? Ele aspergiu esse sangue em nós, então não tinha necessidade de usar esse jugo que era muito pesado, que foi colocado nos irmãos. Então, Paulo já estava... A Ju mandou uma outra versão. Qual que é essa versão, Ju? QJ? King James. King James, isso.
Ai, peraí que eu perdi. Eu já estou chocado. Eu estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa. Muito legal essa versão também. Muito bacana essa versão. Deixa bem claro. Eu tô diferente. O meu, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que o chamou por meio da graça de Cristo. Sou Exatamente. NTLH? Gabi. Exato. Ah, tá. A minha Gente, é se eu te- NVT, tá pertinho, tá? Admiro-me. Legal. Gente, se eu estiver falando qualquer coisa, podem falar, tá? Rafa, Léo, todo mundo aí. Qualquer dúvida, quer acrescentar qualquer coisa, falando, você está falando aí é besteira. A gente pode falar, tá? A gente está aqui para aprender uns com os outros. Nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos todos aqui para aprender do Senhor. Então, tá? Deixa Qualquer eu coisa. só colocar uma observação do que a gente está estudando. É o que realmente acontece atualmente. Porque as pessoas... tem algumas igrejas que falam muito sobre o amor de Cristo, mas não falam da justiça de Cristo, né? Que fala sobre o amor, mas não fala que Deus também é justo. Sim, É isso que eu ia é falar. verdade. É verdade. Esse o problema do Evangelho, Cristo e mais alguma coisa, né? Para você ser aceito, você precisa disso. Então, o que acontece? Naquela época, os Gálatas e todas as igrejas daquela região, elas estavam sendo chamadas a atenção por Paulo por conta dessas práticas. Mas hoje em dia, não é isso, mas a gente pode acrescentar outras coisas, né? Como, para você conseguir alcançar alguma coisa de Deus, você precisa contribuir com tanto. Ou você não pode usar isso, ou você não pode ter o cabelo assim, ou você não pode isso, não pode aquilo para você, senão você não é aceito por Deus. Não é assim que funciona. Ou Quer falar? o que tá acontecendo também é que o pessoal tá relevando tudo, né? Tipo, tá tudo é permitido. Aí tem até essa doutrina chamada de hipergrace, né? A A hipergraça. doutrina da hipergraça lá, tipo, agora você pode fazer tudo que você quiser e o pessoal ainda fala, não, tá tranquilo, Deus perdoa. Uhum. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque nós sabemos que toda vez que a gente vai estudar a Bíblia e vai ler a Bíblia, nós vamos ver que não existe uma listinha do que fazer e do que não fazer. Eu devo. Não, não existe uma lista, porque a gente pode cair no legalismo, né? E sabendo que nós não conseguimos. Paulo vai dizer isso mais para frente e a gente vai entender bem. Nós não temos capacidade de conseguir ser aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Só que também é o outro lado da moeda. A gente tem que tomar cuidado também com essa nova doutrina que é da hipergraça. Vou fazer e Deus vai perdoar. Não é assim. Eu acho que a Grazi disse, e o Robson falou em uma das aulas do EBD sobre exatamente isso. O amor de Deus não sobressai. Exatamente. Porque assim, eu falei uma coisa na aula passada, que a gente estava estudando e fazendo a interpretação, estudamos e aplicamos os versículos 1 ao 5, que nós falamos que o evangelho para nós é suficiente, que o sangue de Cristo é suficiente e que listinhas de certo ou errado nós não conseguimos fazer porque nós não temos capacidade e força para isso sozinhos, que Deus é o que nos sustenta. Que então cumprir certas listas é muito difícil para nós. Que nós não devemos andar por esse caminho. O que é difícil, real, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, na verdade, a lei, de certa forma, ela ficou um pouquinho mais difícil. Ela foi resumida, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Só que esse amar a Deus sobre todas as coisas inclui não adorar outros deuses, nem debaixo do céu, nem em cima do céu, nem debaixo da terra, né? A questão de idolatria. Quando a gente pensa em amar ao próximo como a nós mesmos, entra na questão de não matar, de não roubar, de não cobiçar a mulher do outro. Jesus disse, a lei disse, não adulterarás. Eu digo, quando você cobiça a mulher ou o homem do seu próximo, você já adulterou no seu coração. Então, ou seja,
Ah, mas eu sou aceito por Deus. Agora eu vou trazer uma polêmica. Tá gravando, né, Rafa? Então eu vou trazer uma polêmica. Não, pode falar, de boa, eu corto. Eu corto. Saquina. Ah, então eu sou aceito por Deus porque eu uso saia. Eu sou aceito por Deus porque eu uso cabelo mais longo. Sendo que o seu coração, Léo, sendo que o seu coração, você não ama o Senhor na realidade, sabe? Você não ama a Deus no mandamento pleno, amar a Deus sobre todas as coisas. É muito mais difícil amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente só consegue isso do próprio Deus. O desejo de amá-lo vem dele. É ele que nos provoca esse amor por ele, porque se fosse por nós mesmos, se fosse por nós fomos entregues à nossa natureza, nós não conseguiríamos. Porque todos pecaram, inclui a gente, e estávamos destituídos da glória de Deus, e por causa da sua misericórdia, ele nos ajuda a amá-lo mais. Ele nos ensina a amá-lo mais. Então, o difícil é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, listinhas de certo e errado, de tipo de roupa, de como falar, de como não sei o quê, isso aí entra no legalismo. E isso não é o evangelho. É a mesma coisa que estava... Então, eu trazendo para o nosso contexto. Então, lá nos Gálatas, era questões judaizantes, circuncisão, carne de porco, guarda do sábado, entre outras. E era isso que Paulo estava ali dando uma bela de uma bronca para eles. Deixa eu ver o que mais. Então, nós devemos entender que tudo que perverte a ordem correta do evangelho, nós devemos rejeitar. E qual que é a ordem? Deus aceita pecadores por causa de Jesus Cristo. Deus chama os pecadores por causa de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelas obras, nós somos salvos por obra, mas é pela obra de Jesus Cristo, não pelas nossas obras. Então, é isso que Paulo estava sendo muito incisivo. E isso também a gente pode colocar como uma diferença em outras religiões. Outras religiões, qual que é o que é pregado lá? Qual que é o mantra, né, o ensinamento? Que você precisa fazer coisas boas para plantar coisas boas. É isso que as outras religiões ensinam. Mas no cristianismo autêntico, né, no cristianismo histórico, no cristianismo verdadeiro, não. A gente não precisa barganhar. Não precisamos, porque o Cristo já fez o que nós nunca conseguiríamos fazer. Ele já fez isso por nós. Nós não precisamos fazer alguma coisa para ser aceito. Cristo já fez isso por nós. E por causa disso que eu amo ele. E por causa que eu amo ele, que as minhas obras são boas, porque eu amo ele, não simplesmente para barganhar. Vou fazer uma coisa boa para garantir o meu lugar no céu. Eu vou comprar uma certa indulgência para garantir que o meu parente consiga um lugar no céu. Não, eu não preciso disso. O que Cristo já fez. Ele já fez isso por nós. Sendo assim, eu amo. E o amando, eu quero agradá-lo. Então, por isso que nós fazemos obras boas. As obras boas é para glorificar a ele, não para barganhar. Então, a gente tem que... Sim, Léo. Ju, assim, é que na verdade eu devia ter levantado a mão antes. É porque vocês falaram um termo que até então para mim era desconhecido, que era hypergrace. Eu não conhecia esse termo. E eu achei curioso. Aí vocês comentaram um pouco, seria, né, assim, vamos ver se eu entendi. Seria uma graça exagerada, certo? Esse termo. Mais ou menos isso. Eu não sei se eu vou saber explicar direitinho, mas qualquer coisa o Rafa me interrompe e explica, porque eu nunca li profundamente sobre a hipergraça. Mas quem é uma das pessoas que gosta um pouco de falar da hipergraça, não sei se ele usa o termo hipergraça ou se é nós que denominamos hipergraça, é o Victor Azevedo, aquele rapazinho que prega e tal. Eu gosto, hein? Então, a hipergraça é mais ou menos assim, você pode fazer o que você quiser
Pode fazer o que você quiser, cometer qualquer tipo de pecado, tá tudo bem, porque Deus perdoa. Sabe? Tipo assim, eu vou mentir, mas tá tudo certo, não tem problema mentir. Deus vai me perdoar. Então, qual que é o problema em relação a isso? O problema em relação a isso é o nosso coração. Então, nós temos que esquadrinhar e examinar o nosso coração. Lá na leitura da Santa Ceia, o que que fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual que é a régua que eu vou examinar o meu coração? É a partir do meu próprio coração, da minha própria consciência? Não. A régua que eu vou medir é a palavra de Deus. Então, se eu já estou querendo pecar, já tenho esse desejo no meu coração e eu tenho prazer nisso, tem alguma coisa errada aí. Porque o cristão autêntico, ele não tem desejo de desagradar a Deus. Ele não tem desejo disso. O desejo dele é agradar a Deus. Isso não quer dizer que nós nunca vamos pecar. Não. Nós vamos ter acidentes no meio desse percurso. Mas toda vez que o cristão, o salvo, ele peca, acontece dele cometer um pecado, para ele é como se fosse a morte. É como se fosse a morte, porque ele desagradou a pessoa que ele mais ama, sabe? Aquela pessoa que, como posso dizer? Uma pessoa que fez um favor a ele, e esse favor você nunca vai conseguir, de uma certa forma, você nunca vai conseguir retribuir esse favor. Então, você ama muito aquela pessoa e você quer sempre agradar aquela pessoa. Então, quando a gente comete alguma coisa, algum pecado que sabe que vai desagradá-la, você fica triste. Então, você vai se esforçar ao máximo para não correr esse risco. Mas se correr o risco, se acontecer de pecar, porque a Bíblia nos alerta que vai, nós temos um advogado. Então, o problema da hipergraça é isso. É esse o problema. Então, se a gente tem prazer no pecado, vou pecar, tô nem aí, Deus perdoa, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que aí a gente já tem que tomar cuidado e ver, será que isso é o pensamento de um cristão autêntico, verdadeiro, que foi salvo por Cristo? Deixa eu falar. Então, é porque eu vou ser bem, bem extremo, porque, assim, eu entendo que, pelo menos eu cresci sendo ensinado que aquele pecado que não tem perdão, que automaticamente a sua alma já está direcionada para o inferno, seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Uhum. Sempre ensinado assim. Aí a impressão que uma pessoa leiga, ela ouvindo isso, ela pode ter, então beleza. Então, se o único pecado que realmente não tem perdão, que você fez isso, meu filho, nem pisa mais na igreja, que você não tem essa salvação. Aí eu ficava pensando assim, poxa, então, por exemplo, Deus, ele perdoa os demais pecados, então, eu vou ser bem extremo agora, tá, gente? Então, ele perdoa, por exemplo, uma pessoa que vai, comete um assassinato, né, e acaba depois se arrependendo desse assassinato, ele também pode perdoar aquele cara, né, que acaba, sei lá, abusando de um menor de idade, aquela pessoa que viveu uma vida de homossexualismo e depois se arrepende, volta, esses pecados mais extremos, então ele perdoa. Então há uma segunda chance para essas pessoas, há uma redenção. O que acontece, Léo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa, se eu estiver errada, quem aí tem mais conhecimento e quiser ter a palavra para falar, fiquem à vontade, tá, gente? À vontade mesmo. Então, o que acontece? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é uma coisa que simplesmente eu vou... Exatamente, Grazi, exatamente. A blasfêmia do Espírito Santo, ela vem acompanhada de uma apostasia. A apostasia é uma pessoa que simplesmente foi uma pessoa que viveu a fé, que experimentou da fé, que experimentou dos dons, que experimentou do agir do Espírito Santo, da comunhão com a igreja, experimentou de tudo isso e depois simplesmente ela nega, fala, não creio mais. Não creio mais, não creio no Espírito Santo, não creio em Deus, não creio em Jesus Cristo, não creio na Trindade, não creio em lugar nenhum. Ele simplesmente nega de todas as formas e essa pessoa dificilmente volta.
essa pessoa não volta. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está atrelada a esse tipo de pecado. Então, a pessoa que blasfêmia dessa forma, ela já está com a mente dela completamente cauterizada e acabou. Ela simplesmente ela negou completamente a fé, ela nega Jesus Cristo, ela nega o seu sacrifício vicário e tudo, e é isso. Então, a blasfêmia, ela está ligada a isso. Essas pessoas que entram na apostasia, elas não querem perdão, elas não têm arrependimento, entende? Então, esse pecado está ligado a isso. Diga, Rafa. Só para complementar, Ju, que... Uhum. Deixa eu baixar a mãozinha. Só para complementar, porque blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente esse ponto, né? Porque Jesus, ele traz... Antes de tudo, a gente precisa entender o ponto do porquê negar o Espírito Santo, ou negar a ação do Espírito Santo seria uma blasfêmia. Porque Jesus, ele fala, em João 15, que ele vai enviar, né, o Espírito Santo como Consolador, né, um Paracletos, né? E também este mesmo testifica sobre Cristo, né? E o propósito é que Cristo seja glorificado, né? E também esse mesmo Espírito, é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Esse é a missão do Espírito Santo, que Jesus mesmo especificou. E lá em Hebreus 6, o autor, né, aos Hebreus, Paulo... Brincadeira. Não é Paulo. Esquece isso, Rafa. Tira isso da sua mente. Mas o autor, né, ele fala assim... A autora. Ó, essa pessoa, ela fala assim, A autora. que se essa pessoa que estava no nosso meio, né? Essa pessoa que estava no meio, ela acreditou no poder do Espírito Santo, ela acreditou na redenção de Cristo, na nossa redenção, né, em Cristo Jesus, na morte e expiação dele na cruz do Calvário. Se essa pessoa ela pega e diz ou se afasta, né, desse evangelho, o autor ele fala que essa pessoa praticamente crucificou Cristo de novo, né? Olha que pecado, né? E isso de fato é uma blasfêmia, né? E se você for observar os pontos de blasfêmias na Bíblia, sempre são escandalosos, né? E quando você chega lá, por exemplo, em Apocalipse, quando é derramado as taças da ira de Deus, né, na terra, Oi? Pensei que tinha sido um arrebatamento secreto. Nossa. Você ficou mudo um pouquinho. Eu fiquei mudo? Um pouquinho, Ah, travou aqui pra mim. A gente só ouviu a parte do Apocalipse. Ah, tá. Lá na parte do Apocalipse, lá nas taças. Agora que eu entendi a piada. As taças da ira de Deus, né, que são derramadas sobre a terra, né, pelos anjos. Você vê que os homens blasfemam, né? É derramada a taça de ira de Deus sobre o sol e os homens blasfemam contra Deus, né? Tem um dado momento que os homens blasfemam contra Deus junto com a besta fera, né? Você vê o nível de blasfêmia. E aí quando você blasfema contra o Espírito Santo, Jesus deixa muito bem claro, né? Se você blasfema contra o Pai e contra mim, é aceitável. Agora contra o Espírito Santo, não há perdão, né? Porque essa pessoa justamente ela não vai se arrepender, né? Como a Ju falou, porque a pessoa que vai convencer essa pessoa é justamente o Espírito Santo, né? E se você blasfema contra o Espírito Santo, quem é que vai te convencer, né? Mas esse ponto mesmo. Perfeito. Deu para entender, Léo? Ficou ainda dúvidas? Não consegui entender, sim, não. Mas, assim, o meu ponto é nessa questão mesmo de tipo, não há limites para o perdão de Deus por conta do sacrifício de Cristo, né? Então, é quase que, meio que, ele realmente perdoa qualquer coisa. Aí não estou defendendo a hipergraça, hipergrace, ou sei lá o nome, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso. O meu ponto é que realmente ele perdoa coisas que o homem não perdoaria. Porque o sacrifício de Cristo não foi pequeno, foi muito grande
para ele, aí volta aquilo que a Ju estava falando, não é que tem uma lista lá de coisas que se deve fazer, que não se deve fazer. O meu ponto é essa questão mesmo de que parece muito louco Duro. e para a gente entender de que realmente Deus ele perdoa muitas coisas, sabe? Esse era o meu ponto, sabe? Sim, sim. Pode falar, Letícia. Então, gente, tô sem voz já. Essa questão de perdoar, eu queria entender mais. Eu não entendi muito essa parte, Rafa, porque você disse que, sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, enfim, não, tecnicamente não seria perdoado. Mas então, por exemplo, uma pessoa que ela foi homossexual, ela disse que não acreditava mais em Deus, mas ela volta atrás e se arrepende, ela não vai ser perdoada? Essa é a minha pergunta. Ah, boa. Sim, pode falar, Rafa, pode falar. É que assim, Letícia, o que a gente não pode fazer é a gente falar assim em determinado ponto, né? Mano, você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem mais perdão, tá? Você não tem mais perdão. Isso a gente não pode fazer. Porque quem conhece os corações é Deus, né? É Deus quem conhece os corações. E esse é um caso muito que assusta bastante, porque a gente vê Paulo apontando algumas pessoas assim na Bíblia, né? Como o caso de Demas, né? Paulo falou, ele se entregou às paixões deste século e ele está entregue nas mãos de Satanás. Paulo falou isso, né? Então, olha só, a experiência cristã, conhecimento bíblico que a gente precisa ter e um discernimento, né, em Deus, para que a gente consiga apontar isso em uma pessoa, né, de que essa pessoa ela não vai conseguir, não vai ter forças para voltar atrás, porque justamente a pessoa negar, né, porque todo dia o ser convencido pelo Espírito Santo não é só lá na hora que a gente levanta a mão e, né, vai lá na frente e confessa os nossos pecados, não. Porque a gente tem que confessar os nossos pecados todos os dias. Nós tem que se arrepender todos os dias. Então, logo, a gente tem que ser convencido todos os dias. Né? Convencido todos os dias de que a gente tá ali indo em direção ao Senhor. Né? E tá no caminho certo. Né? Então, é um convencimento todos os dias. Agora, se chegar um dia que você não quer saber, tipo assim, você pegar e vai falar assim, eu não acredito no Espírito Santo. O Espírito Santo é um mentiroso. Eu não vou seguir os conselhos dele, ponto. E você seguir numa vida assim até o fim, e a gente vê que sua vida finalizou sem contentamento na vida, de fato a gente pode constatar que houve uma apostasia, porque não houve uma volta sua, né? Não houve um arrependimento. Justamente a apostasia é falta de arrependimento, né? Então é isso, sabe? Não sei se ficou claro. Ficou claro, Leo? Ainda tá meio Não, assim, obscuro. ficou claro, é o meu áudio que não queria sair, ficou claro. Tá bom. Então, lembra sempre disso, que a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma coisa leviana, é uma coisa bem mais profunda. E ela sempre vem acompanhada de um não arrependimento. Então, aquela pessoa que blasfema, que não crê mais no Espírito Santo, ela não tem arrependimento, tá? Mel, tu pode falar. Som, teste aí. Estão ouvindo aí? Sim, senhor. Sim, senhor. Nossa, eu ia dar uma respira pra vocês. Né? Falou o quê? Vocês Tá são meio abafado. maravilhosos. Ah, Tá Só meio queria ruim de dar ouvir? boa noite. agora tá Mentira. melhor. Não, eu ia perguntar aí, jogar um versículo só para dar uma pimentada aí no assunto. Hebreus 10, 26. Tá bom? Fica na minha paz aí. Hebreus 10, 26. É. Deixa eu ler aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas acho que foi praticamente o que a gente falou, né? O que o Rafa explicou também.
A Grazi também quer falar. Pode falar, Grazi. Vai, Grazi, falei. Por que tem 2 Melk? Entendi. Tem 2 aqui, você. Tem 2? Tem. Tá, gente, só um pouquinho, rapidinho, Nossa, que então. tá batendo aqui na porta. Rapidinho, tá? Só um É o momento. Carlos. Aproveita e fala, Grazi. Ou é o Alberto. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, eu ia falar que é muito tendenciosos a achar que alguns pecados são muito graves e outros são relevantes e outros são meio que aceitáveis, sabe? Tem um livro que eu tenho que fala sobre o pecados intocáveis, que fala exatamente sobre isso, que somos tendenciosos a achar que alguns pecados são muito aceitáveis e outros não são por Deus. Mas, na verdade, não tem esse peso. Tudo que ofende ao Senhor é pecado. Então, a gente precisa melhorar a nossa visão referente a isso, sabe? Determinado peso sobre, devido tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente acaba ficando um pouco, assim, com a mente até cauterizada referente a esse assunto. Então, é importante, inclusive, a gente citar, nesse momento, todas as nossas dúvidas referente a esse assunto, para que a gente não venha viver como leviano, sabe? Achando a todo momento que, se meu irmão tem um pecado que não é tocável, eu sou mais santa. E o meu que é intocável por ser no oculto, né? Não é relevante, sabe? De trazer e tratar. Eu digo na questão de peso mesmo do pecado. Então, eu lembrei desse livro. Depois, se vocês quiserem, eu mando foto. Bacana. É blasfêmia. Ô, Juliano, você tá com o microfone fechado. Mas o bacana é que, de fato, a apostasia, ele é um pecado intocável mesmo, né? Não é palpável, não é mensurável, assim, né? Tipo, amanhã você vai fazer isso. É uma coisa, assim, muito, muito gradual, né? O Léo, acho que levantou a mão aí. Acho que até sei o que o Léo vai falar. Então, foi legal isso que a Grazi comentou sobre esse livro. Eu vou até depois pesquisar, porque eu fiquei interessado, quero dar uma lida. Porque eu acho que, na verdade, eu vou falar de mim mesmo, tá, gente? Acho que a experiência que eu tive, beleza, nasci, tá, desde criança estou evangélico e tal. Então, acho que eu cresci com essa mente, por conta mesmo da igreja, de que os pecados mais... eu quero escolher uma palavra para não escandalizar ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu acho que os pecados mais envolvendo... Eu não quero falar besteira, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que todos os pecados mais... eu acho que os pecados mais ligados às linhas sexuais, como, por exemplo, fornicação, como traição, como adultério. Acho que esses pecados, por conta da igreja, sempre tem aquela coisa de, essa pessoa caiu nesse pecado, então vai ficar ali 6 meses de banho. Essa pessoa vai ficar afastada, sabe? Eu acho que automaticamente, eu acho que por conta mesmo dessa rigidez da igreja em cima, especificamente desses pecados, eu acho que a minha mente e a mente, óbvio, de muita gente, se acostumou a esse tipo de pecado ser mais, sei lá, Deus fica mais bravo com esse tipo de pecado do que outro, sabe? Exatamente. Tipo, desconsidera até a mentira, né? Por exemplo, Jesus fala que quem é mentiroso é filho do diabo. E também em Provérbios fala que ele tem 6 coisas que Deus abomina, 6 que Deus odeia, e uma delas que ele abomina. E a 7ª ele abomina. E aquele abomina é aquele que espalha contenda entre os irmãos. Ele não colocou ali que era um pecado, o que eu mais abomino é a fornicação. Entendeu? Pra gente compreender. Eu acho que a gente tem que atrelar o pecado, não para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão, isso é um fato. O pecado, como a Graça falou, o pecado está em quem foi
quem foi ofendido. O pecado está em quem foi ofendido. Então, se eu forniquei ou se eu menti, não é um mais pesado que o outro. O que pesa ali é quem foi ofendido. Quem foi ofendido foi o Deus Santo, Poderoso, Majestoso, que não tem parte com o pecado. Então, é por isso que o pecado ele se torna grave. Não por causa de uma coisa que é feita, mas é porque a gente ofendeu a um Deus muito grande. Então, a gente tem que... Eu acho que é muito importante a gente abordar esse assunto e colocar isso no nosso coração, até mesmo para a gente não tratar mal alguns irmãos que às vezes vão cair, como eu falei, né? O cristão autêntico, ele não tem prazer no pecado. Ele não vive uma vida de pecado. Ele não tem prazer nisso. O prazer nele está em agradar a Deus. Mas durante essa caminhada, a gente vai ter alguns acidentes no percurso. E esses acidentes não são agradáveis para o cristão, né? São terrivelmente ruins, como se fosse a morte. Então, alguns irmãos que às vezes vão cair em alguns pecados que às vezes no nosso contexto, que é o contexto que a gente vive, de igreja, que a gente conhece, até mesmo para a gente não maltratar esses irmãos e tratá-los eles com amor. Com amor, e uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, exatamente. Um pouquinho que a gente vai falar mais para frente, que é em relação de você corrigir o seu irmão. A maneira correta de se corrigir o seu irmão, que aqui no livro de Gálatas, Paulo nos ensina perfeitamente. Diga, Rafa. Hoje, só para trazer um desfecho, ainda assim, mesmo a gente colocando todos esses pontos, ainda fica aquele ponto primordial que o Léo trouxe, né? Da questão dessa escala, né? De aparentes pecados, porque a gente vê que a gente coloca certos níveis, mas, poxa, tem um pecado em específico que Deus ele não perdoa, né? Então, tipo, será que não existiria essa hierarquia ou esse níveis do abismo que não tem nem como alcançar a pessoa, né? O que acontece é que sempre tudo que é envolvido a graça, né, é da nossa admiração, né? Mas tudo que nega a graça é uma coisa assim que é espantosa, né? E justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma negação à graça de Deus, né? É uma negação à graça de Deus. Agora, quando, por exemplo, a pessoa ela adulterou, né, não é diminuindo aquele pecado, porque aí diminuir o pecado é a hipergraça, né? Ou a pessoa fornicou, a pessoa mentiu, né? E às vezes, né, até mesmo isso, né? A gente tem a hipergraça nas nossas doutrinas e a gente não percebe. Por exemplo, a mentira, né? A gente não releva tanto quando a gente mente, né? Pô, eu tava só brincando, meu. Tava uma brincadeirinha, sabe? Mas, às vezes, naquela brincadeirinha, né? Como diz Provérbios, você tirou a flecha no seu irmão e matou. E ainda disse, é uma brincadeira, né? Então, a doutrina da hipergraça está mais presente do que a gente imagina, né? E aí, uma coisa que o R.C. Sproul, né, que ele falava no livro dele, é que nós somos pelagianos com os nossos pecados, né? Porque a gente acha que nós somos livres do pecado, né? De natureza santa, nascemos santos, vamos morrer santos. Mas a gente está muito enganado, né? Porque a gente é de natureza pecaminosa e tem que reconhecer os nossos pecados e a graça de Deus está nisso, né? Quando a gente vê que uma pessoa adulterou, fornicou ou mentiu e a gente vê que essa pessoa se arrependeu, né? Aí a gente fica admirado porque essa pessoa se arrependeu porque é a obra da graça de Deus nessa pessoa. Agora, quando essa pessoa nega a graça de Deus, é escândalo. Grazi? Não, eu só ia comentar que a gente não pode se esquecer também que cada pecado tem a sua consequência, né? E era mais isso. Eu ia comentar outra coisa que acontece bastante na sala de aula, na faculdade. Eu percebo às vezes... Depois eu vejo.
Seu pai tá na rua, depois não vai ter. Mãe, depois eu converso. Eu ia Desculpa, falar, gente. eu percebo às vezes que algumas pessoas que são cristãs se afastam das pessoas que se dizem lésbica, homossexual e toda essa série de coisas aí que tem muito na faculdade, nas escolas. E teve alguns trabalhos que foram apresentados onde pessoas que são lésbicas e homossexual e trouxe muita questão assim de que o cristão ele não é alguém que tem que ter fala, sabe, tipo na faculdade onde que ele está inserido, porque afinal de contas a fala dele só é sobre Deus e sobre Cristo. E aí eles falavam muito sobre isso. Eu teve uma outra moça também que ela estava conversando comigo. Ela não sabe que eu sou cristã porque ela não me deu muito assim a abertura para falar. Mas ela estava falando sobre o espiritismo e dizendo, apontando os cristãos que acreditam em determinada coisa que ela não acredita. E daí ela falou, esses cristãos, esses evangélicos, que têm essa visão de... Aí ela estava falando sobre o inferno, falando que o inferno não existe. Ela falando, né, que na religião dela, eles acreditam que não existe, que não vai ter uma punição, que na verdade já está acontecendo tudo isso, né? Que vai acontecer no inferno. A visão dela é essa. E aí, quando eu fui tentar falar com ela, não deu. Mas aí eu percebi que nem sempre a gente precisa se pronunciar. A gente tem que saber o momento certo não de querer convencer aquela pessoa, mas de trazer também a sua visão. E na faculdade é muito isso. Você precisa saber onde que você está inserida, com quais pessoas que tá ali com você na sua sala. E eu acho que, assim, é muito importante, não só na faculdade, mas é o contexto, assim, que eu tô vivendo ali, né? É muito triste saber que o nome do Senhor, ele é ofendido por essas pessoas que julgam os cristãos, apontam o nome do Senhor. Talvez aquelas pessoas já foram cristãs e um dia, de repente, aconteceu alguma determinada situação onde elas se afastaram, simplesmente não querem saber. Mas, assim, o quanto que o nome do Senhor é zombado na faculdade não é brincadeira. Assim, quando eu vejo, eu tenho muita vontade de me pronunciar, né? Só que eu entendo que tem um determinado tempo para isso. Uma, porque no momento que falaram isso, eles estavam apresentando um trabalho. Então, assim, eu não poderia simplesmente levantar a minha mão ou me levantar e falar o que eu acho que eu penso, porque a gente tem que ter a sabedoria. E também a gente não pode ser ignorantes, né? A gente precisa falar do nome do Senhor também com muito amor. Então, assim, o contexto da faculdade, nesse sentido, é muito difícil, mas muito difícil. É por isso que muitas pessoas acabam, acredito, se desviando por talvez esse motivo também, né? Que a nossa fé seja fortalecida no Senhor todos os dias, para nós suportarmos em qualquer momento, em qualquer lugar que nós participarmos, esteja assim inserida, que a gente... Grazi? E a Grazi foi sabotada. Grazi A deu uma Grazi foi falhada aí. sabotada. Próximo. Tô brincando. Manda mensagem pra ela. Acho que ela fechou o microfone. Oi, Letícia, pode falar, Letícia, estava com a mão levantada. A gente tava ouvindo a Grazi. Peraí, Os vamos arrebatamentos organizar. de espírito aí do Rafa e do... Peraí, vamos organizar aqui. Grazi, você quer terminar? Gente, Falhou um pouquinho. Você fechou o microfone Sim. de novo. desculpa. Eu achei que estava dando para ouvir. Mas eu não lembro qual parte que vocês ouviram. Tava falando de que o Senhor vem fortalecer a nossa fé, onde Ah, quer que a gente sim, então. esteja. Aí a gente tava só resumindo, gente. Eu prometo que eu vou terminar já. Então, assim, eu tava pensando até o quanto que a Igreja do Senhor, né? O Brasil, ele enfrenta a ideologia, né? Em todos os sentidos. E o quanto que a gente somos perseguidos nesse sentido, né? Das ideologias, em todos esses sentidos, até mesmo da sexualidade, né? De eu me identificar, e aí que tem muito na faculdade. Eu tenho um corpo de mulher, mas eu não me identifico como tal. Então agora eu posso ser o que eu quiser, né? E aí seguir para uma transição na minha vida, porque eu me aceito assim. Então, assim, estava até tendo umas palestras na faculdade sobre essas questões.
E daí eu estou trazendo para vocês, mais para que a gente possa aprender também desses assuntos, porque apesar da maioria das situações nesse sentido de sexualidade ter mais nas faculdades e nas escolas, eu acredito que na igreja também tem, né? Muitas pessoas que vieram dessa vida, e daí precisa ter pessoas que entendam também sobre esse assunto, para que eles não se sintam aceitáveis, né? Mas, nesse sentido de aceitar o pecado, mas que eles possam se sentir abraçados por nós também, e não simplesmente pessoas excluídas e onde cristãos não sabem lidar com esse tipo de pecado. Porque é o que eu vejo mais na faculdade, é isso, cristãos que não sabem lidar com esse tipo de pecado, né? Sabe lidar com o tipo de pecado de fornicação, adultério, mas esse pecado em específico não sabem. Eu confesso que eu preciso buscar também sobre conhecimento desse assunto. Então, eu acredito que o meio da faculdade tem me auxiliado bastante nisso, para eu saber como lidar com isso. E com o olhar do Senhor sempre. Era mais isso que eu queria falar e trazer para vocês. Ok. Pode falar, Léo. Bom, a Grazi, ela falou tanta coisa, né? Porque eu ia voltar a um assunto lá da Hyper Grace lá, mas o que a Grazi falou faz muito sentido, gente. E é óbvio, né? Quando a gente sai aqui do extremo leste, a gente vai para uma faculdade, e a gente vê pessoas e conhece pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de religiões diferentes, de culturas, de crenças diferentes. Então, eu acho que é aí que a gente tem que ser luz. É muito fácil ser luz na nossa igreja, onde todo mundo mora no mesmo bairro e todo mundo, glória a Deus, acredita em Deus. Então é muito fácil. Por isso que eu sempre falo também que hoje, esse é o meu segundo ano dando aula, né? E eu tenho tido contato também com muitos alunos diferentes que na nossa época, que nós estudamos há 10 anos, né? 12 anos, o pessoal aí mais antigo. Então, assim, não era meio que comum a gente ver adolescentes com 12, porque eu falo isso porque eu tenho alunos dessa idade, né, de 12, 13, 14 anos, que já sabe que gosta, gente. Eles já sabem que eles gostam, e eles falam mesmo, eu gosto de meninas, os meninos falam, eu gosto de meninos, e tem adolescente que está passando por essa fase de nasceu como menino, mas não se vê, não se aceita no corpo de menino, quer ser chamado por um nome feminino, e aí fica aquela questão, a gente chama por qual nome, porque o pai também não aceita, mas a criança diz que é assim, não sei o quê. Então, assim, e nós ali, cristãos, no meio de tudo isso, como que a gente fica, né? A gente não tem como a gente olhar apenas com o olhar religioso de, não, a gente vai ter que olhar com outro olhar, e é o legal da Grazi estar estudando psicologia, que é uma área muito complicada, hein, Grazi? Imagina como que você está aí na faculdade, mas Deus vai te dar graça, e é isso, para você aprendendo também e passar pra gente também saber lidar com essas pessoas. Amém. O Mel que também quer falar. Som? Eita, vocês estão ouvindo bem? Esse microfone não tá muito legal. Estamos Nossa, ouvindo. Eu tô ouvindo esse bem. ponto aí que a Grazi deixou, ele é bem interessante, né? Eu lembro uma vez, foi num curso, né? Aconteceu isso uma vez no curso, uma vez no culto. Eu vou falar do culto. Acho que você já viu, já. Às vezes o cara tá pregando lá. Porque os jovens, vocês têm que chegar lá e já encarar o professor e bater de frente que eu sou cristão, porque a Bíblia diz isso e aquilo. E talvez, às vezes, essa não deve ser uma abordagem muito interessante, porque isso já cria um clima muito pesado, como a Grazi falou. O mundo já é maligno, né? Quando as pessoas nem sabem que você nem falou que é cristão, só de elas perceber que você isso já entra num certo incômodo ali, que elas sabem que de alguma forma você não vai concordar, você não vai participar, é o chato e tal, é aquilo. Muitas vezes, acho que a melhor abordagem da universidade, desse meio circular, é ter o entendimento de que é desejo de Deus que a gente tem esse engajamento cultural, né? Jesus orou lá no jardim, não que o tirasse do mundo. Senhor, pelo amor de Deus, livra ele da faculdade. Não, o contrário, ele falou que ele pediu para que a gente ficasse e nos guardasse do mal. Então, acho que um bom, assim, começo, quando a gente está nesse tipo de meio,
não precisa necessariamente você se identificar, né, ou criar algum tipo de tensão logo no início. Eu acho que o bacana é a gente fazer a nossa lição de casa. Acho que esse é o ponto. Se você vai estudar e vai se dedicar a uma área, seja o melhor naquela área, né, se dedique, faça a lição de casa, aprenda a servir os outros, aprenda a ser uma pessoa agradável ali no meio. E, de certa forma, isso vai quebrar um pouquinho aquelas expectativas ruins que as pessoas têm do crente, né, religioso e tal. Agora, claro, que a gente não vai abrir mão também do nosso posicionamento, mas vai chegar um momento onde você vai precisar se posicionar. E quando chegar o momento, a gente também não deve ter medo do escárnio, né? Às vezes há uma sensação assim meio de, ai, meu Deus do céu, o que eles vão pensar, né? E você fala, putz, mano, ninguém aqui concorda comigo, né? Politicamente, religião, Deus. Ora, o nosso Senhor, Salvador, ele foi o maior objeto de escárnio do mundo. Então nós estamos servindo a ele, nós devemos ter medo também disso, de sofrer, enfim, esse escárnio, na verdade. Mas eu acho que é interessante a gente ter uma abordagem de servir as pessoas ali dentro. Então, se você for o melhor da turma, alguém vai chegar em você para tirar uma dúvida, para ajudar no trabalho. Então, isso já cria uma certa afinidade, já demonstra, pô, esse cara aqui, essa moça, ela é bacana, né? Então, isso já cria uma certa conectividade para que no momento certo, né, você vai incutindo ali algumas coisas do evangelho. Às vezes até a pessoa vai perguntar, né? Aí, nossa, aí é o melhor dos mundos, quando eles perguntam, ou eles estão interessados. Que aí é a pior coisa você querer falar para quem não quer ouvir, para quem não quer saber, e você tá lá enchendo o saco deles e tal. E ele não é o culto, ele não é a igreja. Você está indo para estudar. Caso aconteça essas situações, aí cabe o que a Grazi falou, a gente precisa estar preparado. E outra, dando uma ressalva aqui na questão do livro de Gálatas, se é um cristão que verdadeiramente recebeu o evangelho, putz, algum fruto vai gerar ali dentro daquele lugar, entendeu? Que é o evangelho, aquele evangelho que te salvou, aquele evangelho que te jogou luz na sua mente, no seu coração, revelando quem você é, quem Deus é, o quanto que você precisa da graça de Deus, o quanto que você foi salvo pela graça de Deus. E aí o nosso trabalho vai ser só, sabe, regar, plantar, porque quem vai dar o crescimento, no final das contas, vai ser o próprio Deus. Então eu acho que uma abordagem, às vezes, não de eu vou bater de frente e fazer isso, mas calma, porque você pode até levar uma invertida, né? Dependendo da situação. E aí o tiro pode sair pela culatra, e depois para consertar fica super complicado. Vou deixar o pessoal falar aí, depois eu complemento. Valeu. Por isso que a gente está na roda de leitura, para aprender do verdadeiro evangelho, né? Com Eita, Paulo. glória a Deus. E Gabi, você pode falar agora, você é a próxima. Mano, coitada, ela passa esse tempo todinho digitando. Não é possível. Bom, eu tinha digitado, mas eu vou contar. Eu tive uma experiência, a Grazi teve a experiência na faculdade, e quem trabalhou em telemarketing sabe que você já vê de tudo. Eu criei uma amizade com uma menina que ela gosta de meninas, né? E ela frequentava a congregação cristã. Ela não teve uma aprovação da família dela, que é todinha tradicional, que nasceu na congregação cristã, e ela me fala que Cristo vive nela, que ela sente falta de igreja, e ela fala assim, eu não preciso ir à igreja. Aí eu falei para ela, mas você não precisa comer todos os dias? Para você comer todos os dias, você precisa do pão, né? É exatamente a gente precisa do alimento. E para a gente ter o alimento, a gente precisa ir para a igreja. Aí ela fala que sente muita falta de ir para a igreja. Porém, ela tem medo de não ser aprovada, porque ela tem consciência que isso é um pecado. Uhum. Era isso que eu ia falar. Eu acho que quando a gente vai tratar de pecados, assim, nessa questão mais da parte sexual, e atrela muito a parte sentimental também. Então, assim, por que as pessoas acabam colocando muita importância em relação a esse pecado? Porque é um pecado que vai te impossibilitar de muita coisa, como, por exemplo, constituir uma família. Então, é muito dolorido, né?
É muito ruim para a pessoa. Então, por isso que é muito complicado, a gente tem que ter muita paciência, e aquilo que o Melk falou, a gente planta, rega, quem dá o crescimento é Deus. A gente tem que entender que quem convence o homem do pecado da justiça é o Espírito Santo. E com muita paciência, com muito amor, aprendendo do que é o real do evangelho, como a gente está fazendo hoje, para poder pregar para essas pessoas o evangelho concreto, autêntico, histórico. Por que eu falo histórico? Que é a mesma coisa que os cristãos lá quando Paulo estava lá e foi escrito as cartas, o mesmo evangelho que foi pregado lá e que aqueles cristãos creram, é o mesmo evangelho que nós aqui do século XXI cremos também. O Léo tá na fila, depois a Grazi. Então, Ju, a Grazi tinha comentado uma coisa também, que eu acabei esquecendo de comentar em cima do que ela tinha falado antes, que é a questão, por exemplo, né, hoje eu não estou mais na faculdade, mas eu lembro muito bem que, assim, eu sempre fui uma pessoa que fala com todo mundo, né, eu gosto de falar com todo mundo, gosto de fazer amizade e tal, e exatamente isso que a Grazi faz. Eu não chego nos lugares, por exemplo, falando, oi, gente, então, eu sou crente, gente, eu sou crente, gente, sou crente. Não. Eu esperava um momento certo, entendeu? Fazia amizade com as pessoas, conversava por quê? Porque exatamente isso. E eu até falo para vocês, pessoal, eu vou ser bem sincero, quando, por exemplo, eu vejo alguém fazendo escárnio, ou falando mal de igreja, ou falando mal de pastor aqui, pastor acolá e tal, assim, eu vou ser bem sincero, eu não vejo nessa pessoa ela automaticamente, assim, não, diretamente, falando mal de Deus. Eu acho que a intenção dela não é nem falar mal de Deus ou da religião em si. Eu acho que automaticamente infelizmente, esses escândalos que a igreja tem vivido e acabam chegando nessas pessoas que não são crentes, que não são cristãs, né? Saiu a notícia de que tal cantora traiu o marido, e tal pastor, não sei o que, fez. E isso é óbvio, por ser escândalo, por ser notícia ruim, acaba chegando mais fácil nessas pessoas, e elas acabam se apegando a isso, e em cima dessas notícias, elas acabam criando toda uma visão generalizada, de todos os cristãos, né? Então, assim, eu acredito que a intenção das pessoas nunca é sempre falar mal diretamente de Deus, ou até mesmo de todos os cristãos. Porque eu falo isso porque é engraçado que depois de um tempo que eu falo para as pessoas que eu sou da igreja, eu ainda falo, gente, eu sou do Belém. Porque, assim, querendo ou não, o Belém ainda, de todas as assembleias, é uma igreja ainda, né? E na visão dessas pessoas é uma igreja rígida, porque não é aquela igreja de parede preta, escura, que as pessoas batem palma, que todo mundo fica de pé, que é liberal e tal. O Belém ainda é essa igreja mais recadinha, né? Então, na visão dessas pessoas, quando eu falo com elas, então, gente, sou do Belém, viu? E eu sou belemita e eu gosto do Belém ainda, viu? E, tipo, elas ficam assim, por quê? Porque automaticamente as pessoas acabam criando realmente, e eu fico chateado porque dá vontade de falar assim, gente, mas não são todos os cristãos, sabe? Tem gente realmente cristã de verdade no meio dessas pessoas aí que vocês conhecem, que fazem besteira. Mas meu vizinho lá que é crente, gente, só faz besteira, não sei o quê. E, querendo ou não, eu acho que conhecendo você, né, conhecendo nós, assim, que pelo menos estamos pela graça de Cristo, assim, tentando ali caminhar certinho, eles vão conhecer um cristão de verdade, um cristão que pelo menos, né, tá se esforçando e tal, porque eu não me sinto, juro por Deus, eu não acho que a intenção dessas pessoas é ofender diretamente Deus, ou até mesmo todos os cristãos. Infelizmente são os exemplos ruins que elas acabaram pegando, sabe? Sim. Grazi? Não, é só uma outra coisa. A forma também que eles falam, né, sobre os cristãos. E, um questionamento que sempre, assim, toda pessoa que vê, assim, olha pra minha mão e vê que eu tenho um anel de noivado, me questiona, tipo, toda pessoa. É, assim, muito bizarro. Porque acham que meio que eu tô casando porque os cristãos casam cedo. E aí o pessoal sempre fala, nossa, mas você já vai casar, mas você é tão nova? Mas não, mas quem tá te obrigando? Por que disso? Aí foi até engraçado que semana passada me perguntaram. E aí eu falei assim, gente, eu não vou casar porque estão me forçando. Estão me forçando. Eu vou casar porque realmente eu acho que é bom que a gente case, sabe? É bom que a gente tenha alguém. E que isso tudo seja para a glória do Senhor também.
E assim, meu, vocês bom demais. pra ver. De verdade, é muito bizarro as pessoas perguntando. Uma casada aqui. E, é verdade. E aí, tipo assim, quando eles questionam a mim, eu fico me questionando Casada e também. mãe. Eu fico questionando eles, assim, tipo, Sim. na minha cabeça, porque eles falam pra mim, mas você é muito nova pra casar. E daí eu fico perguntando, mas eles também são novos pra ficar vivendo uma vida liberal, um relacionamento aberto, onde eles podem ficar com quem eles quiserem, mesmo estando com alguém. Então, assim, é tão complicado que no final das contas, eles só querem questionar os crentes que vivem da forma que vivem. E assim, claro, vai ter o momento certo pra gente conversar sobre esses assuntos aí. Eu espero que eles também não se sintam pressionados da forma que eu me sinto, né? Porque de igual para igual, né? Se eles podem falar de mim, eu também vou questioná-los, né? Mas é muito bizarro. Tem seu lugar de fala. Como diz Eliseu Rodrigues, se falarem de lá pra cá, vai vir daqui pra lá. Olha. É isso aí, gente. Então, já é 11 horas, tá? Caramba, hein, Ju? Mas aí vamos só encerrar, então, essa parte dos versículos 6 ao 6 ao 9. E na semana que vem a gente continua do 10 ao 24, tá? Então, mais alguns versículos. Tudo isso todos os assuntos que a gente comentou, todos comentaram super bem e foi bom. E espero que tudo isso a gente guarde no nosso coração e que a gente consiga colocar em prática, empregar o evangelho autêntico e real. Tanto que Paulo, ele é tão incisivo, a gente está discutindo assim, né, discutindo no bom sentido tudo isso, porque esse assunto é muito importante. É um assunto que são caminhos de vida e caminhos de morte. Por isso que Paulo foi muito incisivo quando estava falando isso para os Gálatas, tanto que nos versículos 8 e 9, se eu não me engano, é isso mesmo, não, versículo 7, 8 e 9, ele diz que mesmo se ele um dia chegasse com uma outra conversa, com outro ensinamento, que não foi aquele ensinamento que ele tinha falado sobre o evangelho, que ele seja considerado amaldiçoado. E que se descer um anjo do céu e pregue o evangelho, que não seja este evangelho que está sendo pregado, que ele seja considerado amaldiçoado. Paulo, ele tinha muita convicção das verdades do evangelho, das boas novas do evangelho. E ele queria deixar isso muito claro para os cristãos para os cristãos da galáxia. E então é um assunto muito sério, gente, e é bom que a gente esteja discutindo, conversando sobre ele e trazendo esses pontos para a nossa vida real, nossa vida universitária, nossa vida de profissional de trabalho, nosso dia a dia mesmo, porque a gente tem que realmente pregar o evangelho autêntico, o evangelho real, o evangelho que a gente não precisa fazer barganha para conseguir ser aceito por Deus, que nós somos aceitos por Deus por causa da obra de Cristo e que nós não precisamos fazer alguma coisa para alcançar essa aceitação de Deus. Cristo, ele já fez isso por nós. Nos ajuda, ele nos ensina também a como amar, porque nem isso a gente tem capacidade. Como a gente conversou na roda passada, nós precisávamos de socorro e não sabíamos que precisávamos de socorro. Somos tão miseráveis que nem pedir socorro a gente sabia que a gente precisava pedir socorro. Então, esse é um ensinamento que é muito sério, a gente pregar realmente o que a palavra diz, né? Então, se a gente for pregar qualquer coisa, né, um evangelho errôneo, errado, que leva para outro caminho, que traz um jugo muito pesado, que não é o jugo que o Senhor nos deu, um fardo que é muito pesado da gente carregar, a gente pode estar trazendo palavras de morte para aquela pessoa. Então, é um assunto muito sério.
As boas novas de Jesus Cristo, elas têm que ser faladas da maneira correta, e a gente aprende isso a partir da palavra de Deus, e assim, isso é ser igreja. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é o ser igreja, é a gente conversar sobre a palavra de Deus, é a gente conhecer um ao outro, e assim a gente poder ajudar um ao outro, porque todo mundo aqui tem problema, tem alguma área da nossa vida que a gente tem mais dificuldade, né? Algum pecado que a gente acaba sempre dando de cara com muitas vezes. E por isso, a gente precisa de ajuda dos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos comungar, ter comunhão uns com os outros, para que a gente possa ajudar mutuamente, né? Sem julgamento no mau sentido, mas um julgamento através da palavra, de ajudar aquela pessoa. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, do corrigir da maneira correta, que a gente tem que corrigir esse nosso corrigir também. Então, isso é o ser igreja. Então, para a gente aprender, quando a gente chegar no momento que tiver essa oportunidade, a gente pode falar. Um exemplo, eu tenho um paciente que ele é jovem, vamos dizer, tem 35 anos, e assim, ele sempre conversava, eu sempre dizia, porque eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação, sabe? Tipo, uma coisa bem misturada. E eu nunca falei para ele que eu era cristã, não sei o quê, que eu era evangélica, protestante, e lá. Não, fui fazendo o meu trabalho ali de recuperar. Ele veio com uma fratura no punho. Então, o meu trabalho ali é reabilitar, para que ele ficasse bom. Mas um dia surgiu um assunto, que ele falou assim para mim, eu enxergo Deus como um ser muito maior que Jesus. Aí eu falei, pronto, agora é minha deixa. Agora que eu vou falar do evangelho. Foi aí que eu comecei a falar, não, mas vamos lá, não é assim que funciona. E aí eu conversei e ele ouviu numa boa, e não sei se não é pela minha eloquência, não é pelas palavras que eu usei, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então, a semente ali eu plantei e o Senhor é que dá o crescimento. Melk. Melk? Bom, para não ficar só em minhas palavras, acho que talvez vocês conhecem o Keller, né? Tim Keller, ele faleceu recentemente. Uma das sacadas do Keller é a questão do evangelho. Esse ponto do evangelho ele é muito central. Às vezes, quantas vezes já ouvi isso? As pessoas falam assim, né? Não, o evangelho não, já passei já do evangelho, né? Ou já passei discipulado. Tipo assim, você tá em qual fase agora? Tá quase anjo, sei lá, quase ser transformado, celestial? Porque às vezes parece que a noção de evangelho, ela é uma coisa meio só evangelística, né? Não, você pegar um folheto e falar do amor de Deus, e falar da obra. E se a gente não se atentar que o evangelho, ele não é um beabá, onde você inicia e você vai para as coisas mais profundas. Não, você começa nele, você vai se desenvolver nele, você vai morrer nele. Você não sai dele. Não tem um ponto. Pronto, já passei já do evangelho, agora tô em outro agora. Não tem. Então, quando a gente entende que o evangelho é central na nossa vida, cara, ele invade todos os aspectos do relacionamento, trabalho, da convivência, do serviço na igreja, do ser como cidadão, tudo. Ou seja, é diferente como chega alguém que você vai encontrar alguém secular. E assim, radicalmente falando, todas as pessoas, elas só têm duas abordagens de chegar a Deus. Ou é uma abordagem moralista, ou é uma abordagem relativista. A abordagem moralista é que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser muito bonzinho, eu tenho que seguir a lei de Deus, eu tenho que ser uma pessoa correta para que Deus possa me aceitar. Essa é a abordagem moralista. E a abordagem relativista é aquela pessoa que acha que ela tem que ser sincera consigo mesmo, com seus valores. Você sempre vai encontrar esses dois tipos de pessoas. São as pessoas que sempre estiveram presentes também no mistério de Jesus. Os publicanos e pecadores, os relativistas, e a nata da moralidade, né, que eram os fariseus, os líderes religiosos. Ou seja,
você pega lá, por exemplo, em Lucas 7, você tem ali aquela mulher, né, lá nos pés de Jesus, e o Simão. Os dois estão ali representando. E o caminho do evangelho não é nenhum, nem outro, e nem algo no meio dos dois. É uma coisa totalmente diferente. Então, quando a gente troca uma ideia com alguém, que as pessoas fazem uma crítica à igreja, ou elas têm uma visão de como deve chegar a Deus, você fala, olha, posso falar uma coisa? O que eu tenho para apresentar para você, você nunca experimentou. É algo totalmente diferente, é coisa nova, coisa boa. Não é religião. O que eu estou apresentando não é religião. É totalmente diferente do que você conhece. Então, assim, talvez nessa abordagem já vai aguçar na pessoa, como assim totalmente diferente? E aí você vai lá e apresenta o evangelho para a pessoa. Que não é a abordagem moralista que você tem que fazer para ser salvo, ou a relativista, que Deus vai te aceitar você sendo sincero consigo mesmo, nos seus valores, aquilo que você segue. Não, o evangelho é algo totalmente diferente. Nós fazemos nos baseando nos méritos de outra pessoa, né? Você pode até tentar fazer, você vai fazer, você não vai conseguir, mas há um que fez por nós. E é nele que nós baseamos nossos méritos. Se nós vamos ser alguma coisa, fazer algo, nós faremos por causa dele. É através dele que faz sentido as coisas. Então, eu acho que essa questão do evangelho ser central na nossa vida, ela abre a nossa visão, assim, para muitas coisas. E eu vou falar para você, gente, muitas vezes tem pessoas, eu falo assim, moralmente falando, elas são melhores do que nós. Moralmente falando, são melhores filhos, são melhores irmãos, são melhores pais. Porque a questão da moralidade, ela independe, né, de ser cristão ou não. Então, eu posso ter um vizinho que é ímpio, que não é crente, mas, putz, ele pode ser o melhor filho do que eu. Ele pode honrar os pais dele muito mais do que eu. Agora, o fato dele ser um bom e excelente filho garante salvação para ele. É o caso de Cornélios, né? Fazia esmola, o cara orava, o cara era extremamente piedoso, dava show de bola e muito crente. Cornélio, lá de Atos 10. Mas ele era salvo. A salvação não tem nada a ver com as nossas obras. Então, quando você traz essa consciência, conversando num diálogo sobre o evangelho, você não está atingindo apenas o intelecto, você está indo na consciência da pessoa. Porque no fundo, todos nós sabemos o quanto somos maus e ruins. É que às vezes a pessoa ela não tem uma perspectiva mais profunda, ela está se baseando no dia a dia dela, mas se você começa a pegar nos pontos, né, das leis de Deus, né, só os 10 mandamentos ele já quebra as pernas de todo mundo. Então acho que essa abordagem na consciência e mostrar que o evangelho ele não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a sagrada de Deus, não tem nada a ver com qualquer outra denominação, é algo superior a isso, e é esse o convite que Cristo faz para nós. Eu penso que é uma chave poderosa, sabe, que pode talvez despertar mais as pessoas para, pelo menos para elas possam se interessar, querer saber mais, né, sobre o evangelho. Amém, perfeito. Pode falar, Léo. E o Melk, ele falou tudo, né? Porque, assim, provavelmente todo mundo aqui já teve essa experiência de você, né, frequentar em algum lugar, tá trabalhando num serviço novo, faculdade, escola e tal, e pelo seu comportamento, pelo modo que você trata as pessoas, ou até mesmo pelas suas vestes, por que não, né? As pessoas chegavam e você questionava, você é da igreja? Você é evangélico? Então, às vezes eu acho que muito mais do que ficar falando, ou até mesmo uma fala que o Melk fez aí, gente, não há necessidade de a gente chegar na faculdade e chegar pregando, que você não foi lá para exatamente, especificamente isso, você foi lá para outra coisa. Eu acho que é quando as nossas ações, elas acabam falando mais do que palavras que saem das nossas bocas, sabe? Que acabam já falando que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos. Eu acho isso muito mais bonito quando as pessoas, elas perguntam, ou quando elas mesmas já afirmam, você é evangélico, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso, sabe? Porque a partir de bons exemplos das pessoas que são ímpias, das pessoas que não têm religião, conhecendo bons exemplos de cristãos, eu acho que a visão deles, automaticamente, dos cristãos, da igreja e tal, eu acho que vai mudar mais para frente, sabe? Sim, sem dúvida. E então, para a gente poder encerrar hoje, e só mais uma reflexão para a gente precisa, então, conhecer mais do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo,
falar esse evangelho autêntico, real, histórico, aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, sua revelação especial, saber que da seriedade que é esse assunto, né, que são caminhos de morte e de vida, então a gente tem que ter muito, levar isso com muita profundidade, com muita seriedade, e levando tudo isso de forma mais prática, e sabendo que medo, insegurança e ansiedade são sentimentos provocados por falsos ensinos, que não são o ensino da palavra, o ensino do evangelho, que são fardos e julgos muito pesados que estão colocando em cima dos irmãos, e que esse tipo de ensinamento que não se aproxima do evangelho, eles têm que ser considerado anátema, considerado amaldiçoado, e ser retirado do nosso meio, tá? Então é isso que Paulo deixa bem claro para os Gálatas, e que a gente pode aí separar as nossas verdades eternas. A aplicação do texto, a gente pode fazer, a gente vai fazer quando terminar o capítulo 1. A gente está no capítulo 1 ainda e vamos até o versículo 9. Na semana que vem a gente continua, se der tudo certo, a gente termina o capítulo 1. E aí nós vamos fazer a aplicação desse texto com aquelas 3 perguntas. Na luz das escrituras, do que eu aprendi sobre Deus, que eu aprendi sobre mim, e que eu preciso fazer para mudar. E eu queria externar a minha gratidão por todos vocês que estão aqui. E eu vou colocar sempre vocês em minhas orações, para que tudo isso que a gente está aprendendo aqui tenha frutos, e que nós possamos ser uma geração que pregue a verdade do evangelho, e que as coisas que a gente ouve que são contrárias a esse ensinamento, que a gente possa considerar amaldiçoado, que a gente retira do nosso meio, e que a gente viva de uma maneira correta, não para barganhar com Deus, mas para amar ao Senhor, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, e por isso que a gente ama Ele. Então essa é a verdade que tem que ser espalhada, né? Não levando para moralismo e também não levando para relativismo. Então, sempre tomando cuidado com os extremos e pregando autenticamente o que a palavra do Senhor diz. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu tô muito feliz, gente, de verdade. Em breve eu já queria marcar um encontro presencial, tá? A gente pode fazer 1 ou 2 encontros. Acho que seria legal a gente fazer pelo menos um agora no começo e um no fim. Então a gente vai ver nas datas certinho, que todo mundo pode participar. E eu peço também que a pandemia já acabou, Leonardo. O OMS acabou de falar que acabou. Gente, já liberou, Já, ela falou que a pandemia está oficialmente encerrada. O estado de emergência acabou. Glória a Deus. As máscaras finalmente caíram, né? Caíram, são por terra. Que nunca volte nunca mais. E aí a gente pode fazer pode ser em qualquer, não precisa necessariamente na igreja, um encontro, a gente pode fazer em algum lugar, no parque, na casa de alguém, sei lá, a gente vai ver direitinho, tá bom? A gente podia fazer lá na Pinacoteca, né? A Pinacoteca que fica na Luz. Pra fazer lá? Então, lá em frente à Estação da Luz, a gente pode entrar na Pinacoteca e lá tem uma cafeteria, que ali tem um parque, né? Beleza, que lá um pouco do outro lado do parque tem muito mendigo, né? Mas qualquer coisa a gente chama eles para participar da roda também. Mas assim, para cá tem uma cafeteria que eu acho um lugar super agradável e muito bonito. E daria pra gente ir lá, se reunir na própria cafeteria, a gente só pede uma água para não falar que não comprou nada, entendeu? Mas a gente poderia se reunir lá, é muito bonito lá. Ah, legal, uma opção muito bacana aí, eu gostei. Muito culto também,
Muito culto, que Exatamente. combina Hoje tá bastante. pensando que crente não sabe ler e escrever, não? Oxe, com certeza, sabe muito. Então, a gente vai combinando certinho o dia pra gente se encontrar presencialmente, e aí a gente pode combinar, você faz na Pinacoteca, você faz em outro lugar. E aí, na semana que vem, a gente continua aí o nosso estudo do livro de Gálatas, né, por enquanto nesse formato, e é isso aí, gente, tô muito feliz, muito contente, e diga, Rafa. Só pra falar pro pessoal, ajudar na divulgação e tal, vou ver se eu crio uns cartazes, né, fazer um marketing aí. Chama as pessoas, gente, pra participar. É que meu marketing é mais assim, né? Vem, por favor, manda cara de choro. Pelo amor de Deus, hein? Às vezes funciona. Então, eu chamei o Miqueias Borges. Falei assim, Miqueias, a gente tá precisando de uma presença baiana na roda de leitura. Vamos rodar. Aí ele falou que provavelmente na sexta que vem ele vai estar. Porque aí eu falei pra ele que é sempre às sextas, se for online, né? Aí 10 horas, 9h30, esse horário. Perfeito. Chama o pessoal para participar. Aproveita que esse formato dá para alcançar um pouco mais de pessoas, igual o Miqueias está na Bahia. Mas principalmente chama a pessoa da mocidade, gente, em nome de Jesus. Canta o hino, ressuscita, ó terra que estava morta. Manda essa mocidade se converter Não e posso mandar, porque se eu participar. mandar, vão ficar olhando torto pra mim. Manda vir, convida para vir. Fala... Tô gravando, tá? Convida os líderes para participar das mentiras. Tô gravando, tá? Meu Deus, Juliana, o Rafa tá gravando aí. Vou mandar pro Paulo Moraes. Pode mandar. Fala que eu tô convidando ele. Convido o Cleberson também, né? O coordenador da Almadeia. Falou do Mas enfim, gente. Divulguem bastante, não desanimem, não desfaleçam pelo caminho, por favor, fiquem fiéis. Se não conseguir vir, pede a ajuda do Senhor, que é aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. E vamos firme aí nessa nossa caminhada de sermos igreja e ajudar uns aos outros e para a glória do Senhor, sempre para a glória dele. Aqui não tem grande nem pequeno, somos todos aqui pecadores redimidos. O grande aqui é o Senhor, que completou, que foi o homem perfeito e que é Deus, que nasceu da Virgem, que viveu uma vida que a gente não pôde viver, que morreu, seu coração parou de respirar, mas ressuscitou, o mesmo corpo que morreu é o mesmo corpo que ressuscitou, o coração voltou a bater e esse mesmo corpo glorificado subiu aos céus. E porque ele subiu, que está sentado à direita do Pai, ele intercede por nós. E o Pai se alegra de ouvir a intercessão do Filho. Então, vamos ficar firmes, todos firmes. Amém? Pessoal, amém. Amém. Mais alguma coisa a acrescentar? Gente, eu quero pedir oração. Amém. Então, Então, gente, eu quero pedir oração. O meu ombro direito, ele tá. Eu acho que eu lesionei ele na academia, dessa vida de maromba. Aí estou pedindo oração. Fisioterapia. Então, eu ia pedir pra você, Ju, dar uma olhada, porque eu tô usando salompa, porque já faz uma semana que o negócio tá feio aqui. Mas eu peço oração, gente, por favor, coloque meu ombro nas orações de vocês. Aqui é Mano Soares, mano. Daqui a pouco chega um cara de Não, aqui Deus já ouviu sua oração. Tem uma coisa. Chegou o cara do microfone verde aí, tem que levantar a bandeirinha. Você aí, que tá aí com o ombro da bandeirinha aí. Fala que foi curado da dor no ombro. Bem. Então é isso, gente. Vamos orar então. E agradecer a Deus por esse momento de comunhão. Graças a Deus. E alguém mais tem algum pedido, alguma coisa em especial para pedir, né? Vamos orar como igreja, né? Como irmãos em Cristo, família na fé. Se alguém tiver algum pedido, pode escrever ou falar, a gente vai colocar na oração, tá bom?
Então, aí onde vocês estão, podem curvar as cabeças e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor é bom. Nós falamos isso na primeira oração que tivemos hoje, quando falamos contigo e estávamos elogiando o Senhor. E o Senhor é bom, porque nós somos salvos por essa obra tão magnífica, tão suficiente, tão linda, que é a obra do teu Filho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a te amar e que nós possamos te amar todos os dias. Que nós possamos amar as coisas nas proporções que elas devem ser amadas, mas que o Senhor seja amado na proporção que o Senhor deve ser amado, que é acima dessas coisas. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Não olhe, por favor, para os nossos pecados. Eu sei que o Senhor não olha para os nossos pecados, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não vê mais a sujeira do pecado, mas o Senhor vê o sangue do Teu Filho derramado. E por isso nós somos aceitos. E por isso nós temos essa missão de pregar essa boa nova para as pessoas que precisam ouvir, sabendo que o Teu Santo Espírito, que é tão poderoso, é forte para poder convencer aquela pessoa do pecado e do juízo, porque a salvação pertence a Ti. Muito obrigada, Senhor. Que tudo isso que nós aprendemos, compartilhamos uns com os outros, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos mandou, para nos reunirmos e comungarmos e glorificarmos a Ti, que isso fique no nosso coração e que nós possamos colocar em prática de verdade, mas não por barganhar, não por barganha, não para impressionar outra pessoa, não, Senhor, retira de nós esse sentimento pecaminoso, soberbo, esse sentimento vaidoso. Não, Senhor, retira isso, por favor, nós pedimos, porque não conseguimos sentir. E coloca em Ti um coração agradável. Retira o coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne. E que assim a gente possa Te exaltar de verdade, Te glorificar, porque tudo tem que ser para a Tua glória. Seja comer, seja beber, seja para a Tua glória. Que o nosso trabalho, Senhor, que nossos estudos, que nós possamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Porque que não seja só na igreja, dentro do templo, das 4 paredes do templo, que nós possamos Te glorificar, mas também, Senhor, fora do templo. Porque tudo pertence a Ti. Mesmo sabemos que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor continua sendo soberano e poderoso. E que possamos Te glorificar em todos os momentos. Pedimos isso em Teu nome e para a glória deste mesmo nome. Amém. Gente, obrigada.